Olá! Você já ouviu falar da linguagem inclusiva e da linguagem neutra? Você sabe a diferença entre elas? Você sabe de onde elas vieram e o que elas propõem? Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar. Provavelmente você já ouviu algum ex-presidente ou alguma autoridade se manifestar assim: brasileiros e brasileiras, bom dia a todos e a todas. Essa é a proposta da chamada linguagem inclusiva ou não sexista, onde ela visa incluir o gênero feminino ao lado do gênero masculino. Mas, além dela, há também a linguagem neutra, também chamada não binária. Ou seja, ao invés de focar nesses dois gêneros, masculino e feminino, ela visa contemplar todas as outras pessoas que se identificam com outros gêneros nesse espectro. Por exemplo, você já ouviu falar da expressão prezadas alunos, todes, são expressões aí pela linguagem neutra, que prega a substituição do o ou do a nas palavras pelo é, pelo arroba ou pelo x. Essa é uma proposta que visa contemplar a população LGBTQIA+, ou seja, pessoas que não se identificam nem com o gênero binário masculino, nem com o gênero feminino. Mas como seria essa inclusão? A proposta, por exemplo, é modificar na palavra esposa o A pelo espose, menino por menine, bonita por bonite, cantora por cantore, vilão por vilane, irmão por irmane, grandão por grandone, e aí vai. Por exemplo, também substituir ele ou ela por elu, que seria o gênero neutro. E essa proposta seria possível? Ela é factível, né? Essa alteração da língua portuguesa? Veja, a língua portuguesa ela é dinâmica e está em constante evolução. Para saber se essas palavras existem e se já são aceitas na língua portuguesa, você consulta o VOLP. VOLP significa Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O VOLP é editado pela Academia Brasileira de Letras. Sim, aquela dos imortais. E o VOLP está disponível na internet. Basta você digitar VOLP no Google e você tem acesso a esse dicionário. O VOLP foi editado e já está na sua sexta edição. Ele sofreu modificações em 2021 e passou a incluir verbetes como podcast, home office, crossfit, compliance, emoji, bullying, lockdown, palavras que vieram pós-pandemia do Covid-19. Isso mostra como a nossa língua é dinâmica e ela absorve palavras estrangeiras na nossa língua portuguesa. Então, essa é uma tendência, a linguagem inclusiva e a linguagem neutra, assim como esses estrangeirismos que foram incorporados, é possível, então, a acomodação da nossa língua desses verbetes. Mas por que essa proposta? Da onde ela vem? Nós temos que ter cuidado, porque essa proposta ela é muito mais baseada em questões políticas, achismos, desinformação, do que em questões linguísticas propriamente dito. E é delas que a gente quer tratar. Olavo Bilac, o nosso poeta da língua portuguesa, fala que o português é a última flor do Lácio, inculta e bela. Lácio é uma região da Itália onde era falado o latim vulgar pelos camponeses, pelos habitantes do local. O português, assim como o italiano, o espanhol e o francês, são oriundos do latim. Essas línguas são marcadamente, tem um gênero muito marcado, masculino e feminino. Menino, menina, bonito, bonita, ele, ela. Só que você sabia que nem todas as línguas são assim? Por exemplo, o turco, o finlandês, são línguas que não têm essa questão de gênero, são línguas sem gênero. O inglês, por exemplo, ele tem muitas palavras de gênero neutro, como, por exemplo, judge,
que se refere a juiz ou juíza, child, a menino ou menina, friend, a amigo ou amiga, o artigo de, que pode ser ou a, teacher, para professor ou professora. Já o português, quando a gente quer se referir ao todo, a gente usa o gênero masculino. Por exemplo, para se referir à mãe e ao pai, usamos os pais. Para se referir à aluna e ao aluno, usamos os alunos. Para nos referirmos ao advogado e à advogada, usamos os advogados. Então, essa linguagem neutra e inclusiva, elas demandam a quebra desse paradigma. Bem, e essa demanda é importante? Sim, bastante importante. Linguistas, desde a década de 30, já estudavam a influência da linguagem sobre o pensamento, assim como o pensamento influencia a linguagem. Esses linguistas, como Edward Sapin e Benjamin Woff, eles criaram uma hipótese que é a seguinte: a nossa realidade pode ser moldada pela forma como falamos, e o contrário também é verdadeiro. Então é por isso que não se recomenda o uso de linguagens como denegrir, judiar, porque são expressões racistas. À medida que falamos e usamos, nós reforçamos inconscientemente esses preconceitos. Mas o contrário também é verdadeiro. À medida que nos educamos para não usá-los, isso faz com que mudemos o nosso comportamento, a nossa forma de pensar e, de certa forma, também influenciamos o mundo ao nosso redor, mudando esse tipo de comportamento que não é desejado. Um exemplo da influência da linguagem inclusiva sobre o direito e sobre a lei foi a alteração recente no Estatuto do Idoso, acontecida em 22 de julho de 2022. Ela alterou a expressão idoso pela expressão pessoa idosa, de forma a incluir as mulheres também. Então, é um exemplo da influência desses movimentos na lei e no direito. Mas há só vantagens? Não, há muitas críticas a essa influência. Por exemplo, ela pode comprometer a clareza e o entendimento do texto. No caso da linguagem neutra, olha como ficaria essas expressões. Evilane dessa história é muito bonita. Minha irmã é sua amiga. Elu é minha namorada. Viu a apresentação daquele cantor ontem? Fica bastante complexa e rebuscada a compreensão, não é mesmo? Da mesma forma, a linguagem inclusiva deve ser usada com cautela. Olha um exemplo. Cabe ao juiz ou à juíza, convocado ou convocada, que se declare suspeito ou suspeita antes de proferir a decisão. Nossa, como esse texto ficou longo e repetitivo, não é mesmo? Compromete algumas qualidades, como a clareza, a simplicidade. Então, eu vou te dar uma dica preciosa. Como podemos usar esse tipo de linguagem de uma forma mais tolerante, inclusive respeitosa, sem violar a língua portuguesa? Então, se liga nessas dicas. Ao invés de se referir o diretor ou diretores, você pode falar diretoria. Ao invés de falar o trabalho do homem, você pode falar o trabalho da humanidade. Ao invés de falar que algo é benéfico para o homem, você pode falar que é benéfico para a sociedade ou para as pessoas. Ao invés de falar os cidadãos, você pode falar a cidadania. Outros exemplos também. Ao invés de falar, se referir aos trabalhadores, você pode falar a população trabalhadora. Os jovens, a população jovens. Veja que há formas da gente ser mais inclusivo sem comprometer a nossa língua portuguesa. E aí, você gostou dessa dica? Viu como se aperfeiçoando você aprende, muda seu comportamento, seus preconceitos e ainda influencia o mundo à sua volta? Então, eu gostaria de terminar a aula de hoje com essa fala de Paulo Freire, um grande educador. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Espero que você tenha saído dessa aula uma pessoa melhor para fazer o nosso mundo melhor. Muito obrigada e até a próxima aula.